eu vim falar hoje para vocês sobre o Dilmirena. Bom, então o Dilmirena, ele é feito de progestogênio, levonorgestrel na sua composição, e ele libera um pouquinho cada dia. Bom, após 1 hora de inserção, a gente já tem o hormônio circulante, só que em baixas doses, e a sua maior ação e a sua maior concentração é local, ou seja, no útero. O que ele faz, então, para a gente não ter a gestação? Bom, então, basicamente, a gente tem alteração do muco uterino. Então, o muco, que é uma secreção que tem intrauterina, dentro da tuba uterina também, ele acaba ficando mais espesso e mais grosso. Então, o espermatozoide e o óvulo acabam tendo dificuldade de se encontrarem. A gente tem vários cilinhos também dentro da tuba uterina, que ele acaba levando, como se fosse uma escada rolante, o óvulo até encontrar o espermatozoide para dentro da cavidade uterina. Bom, então o que ele faz? Ele acaba ficando mais lenta esse transporte do óvulo. Então a gente ainda mantém a produção de estrogênio, acaba então mantendo a lubrificação vaginal, ele acaba fazendo a atrofia endometrial. O que é a atrofia endometrial? Então a atrofia endometrial ela é o afilamento do útero, então o útero ele fica bem fininho. E para a gente ter uma gestação, o útero precisa estar bem gordinho para poder nutrir o embrião. Se ele está fininho, não tem como a gente ter a gravidez. Bom, essa atrofia endometrial que acontece acaba então consequentemente levando a oligomenorreia, que a gente fala, que é diminuição da menstruação, do fluxo menstrual. Além de prevenir a gestação, então a sua eficácia é super elevada. A gente tem também outras funções do Dilmirena. Numa delas a gente acaba utilizando na endometriose. Então pacientes que acabam utilizando o DIU acabam relatando diminuição da dor durante o período menstrual, o fluxo menor, e pacientes que têm adenomiose também relatam isso. Os pacientes que podem colocar são os pacientes que não têm contraindicação a esse método contraceptivo, o DIU em geral. Então, pacientes que tenham suspeita de gravidez, a gente não coloca nas pacientes. Nas pacientes que tenham doença inflamatória pélvica, as DIPs, a gente não coloca. Ou que tem uma DST, uma infecção vaginal há 3 meses, porque a gente tem risco de fazer uma infecção endometrial, que é uma infecção do útero. A gente não coloca em pacientes que têm risco para infecção do útero pós-parto. Então, aquelas pacientes que têm bolsa rota, ou seja, rompeu a bolsa mais de 18 horas, a gente não coloca. Uma contraindicação relativa da inserção do DIU é alterações anatômicas do útero, que acabam impedindo e dificultando o processo de inserção e podendo ocasionar, então, por exemplo, uma perfuração uterina na sua inserção. Então, a gente acaba sendo uma contraindicação relativa, então, não colocando. Avaliando, então, outro método contraceptivo também eficaz, mas que cause menos riscos para a paciente durante a sua inserção. Bom, então, como que ele é inserido? Bom, a sua inserção é basicamente igual a do DIU de cobre, ele não muda. As pacientes acabam relatando, então, uma dor tipo cólica na sua inserção, mais o sangramento uterino, que acaba tendo também na sua inserção, só que vai variar de paciente para paciente a quantificação da dor e o volume menstrual. Em quantos dias a paciente vai menstruar? Bom, tem pacientes que vão sangrar 40 dias, que foi o meu caso. Coloquei Dilmirena, 40 dias sangrando, depois regulou e agora não menstruou mais. Teve outros pacientes que colocaram, o paciente relata, sangrou 2 dias, acabou, não teve mais nada. Bom, o que a gente faz na consulta, então, pré-inserção do DIU? A gente solicita um beta-HCG para a gente avaliar se a paciente está grávida, mesmo ela referindo, negando estar grávida, a gente vai solicitar, tá? Além disso, um ultrassom transvaginal para a gente avaliar se tem deformidade uterina, se tem malformação, se o tamanho desse útero. Além do ultrassom, a gente vai fazer uma avaliação ginecológica,
Então vai avaliar se a paciente está com corrimento ou não, se tiver a gente trata para depois a gente inserir. Posteriormente a gente vai fazer um acompanhamento com a paciente 40 dias após a sua inserção, vai solicitar uma ultrassom transvaginal para a gente ver se está posicionado corretamente o DIU, porque se ele não estiver posicionado corretamente pode causar um desconforto para a paciente, um sangramento anormal, uma dor mais intensa. Bom, e se ele estiver mal posicionado, a gente retira e insere outro. E posteriormente, então, a gente vai fazer um acompanhamento anual e de acordo com a queixa da paciente. Bom, as pacientes que acabam utilizando o DIU, o Mirena, elas podem relatar de efeito adverso. Então, dor de cabeça, uma dor abdominal, dor pélvica, dor tipo cólica, que eu tinha falado já anteriormente, um sangramento ou diminuição do sangramento, dor nas mamas. A gravidez ectópica é relatada. Então, a gravidez ectópica, o que é? É uma gravidez que não esteja dentro do útero, ou na trompa ou na cavidade abdominal, independente. Está em todos os lugares, menos dentro do útero. Bom, o DIU, ele não é um fator de risco para a gestação ectópica, mas a chance de ter gestação ectópica com o DIU aumenta. Bom, a gente então sempre fala para as pacientes ficarem de olho no pós-inserção. Por quê? Porque tem risco de expulsão, normalmente. Então, assim, independente da paciente, eles viram que tanto na paciente que nunca teve filho ou que na paciente que teve filho, a taxa de expulsão é basicamente a mesma, não muda. É muito pouca diferença de uma paciente que tenha tido filho para outra paciente que não tenha tido filho. Então, ele é um ótimo método contraceptivo. E lembrando que eu esqueci de falar nos outros vídeos, eu vou falar agora, que ele não previne doenças sexualmente transmissíveis. Então, se a gente está pensando em método de contracepção, a gente está ok usando o DIU. Agora, em prevenção de DST, não. Precisa ser utilizado ou a camisinha feminina ou a camisinha masculina. Não se esquecer disso. Bom, eu coloquei o DIU tem uns 6 meses que eu coloquei o DIU, basicamente. E na hora de colocar o DIU, passar o espéculo, fazer o ultrassom, não doeu nada. A única queixa minha foi na hora de colocar o DIU mesmo, que foi uma dor intensa na hora de colocar. Mas assim, nada extenuante, assim, foi razoavelmente tranquilo. Sangrei um pouquinho, mas eu fiquei sangrando 40 dias seguidos. Não parava, só que era pequena quantidade, então eu sangrei bastante tempo. Acabei tendo aquelas contrações fora do ciclo, mas nada que me incomodasse. Agora não estou menstruando, zero de sangramento. E geralmente é o esperado mesmo. Depois de 6 meses, a gente não ter a menstruação, né? Bom, eu notei um pouquinho, a pele um pouquinho mais com acne do que estava antes. Mas também eu tenho outros fatores para minha pele não tá tão boa nesse momento. Mas só que não é nada assim gritante, extenuante, deu pra manejar. Teve outras pessoas que relataram pra mim que colocaram, teve muita espinha, muita acne, ou então engordou, ou o que também teve uma dor insuportável na hora da sua inserção. Tem gente que não relatou nada de nada, nem sangramento, nem dor, nada. Então, eu queria falar para vocês que depende de paciente para paciente. Então, você, por exemplo, pode não ter nada na inserção, não sentir nada. Sentir uma cólicazinha, sangrar quase nada, tranquilo, sem acne, nada. Tem gente que não, tem gente que vai ter. Então, a gente sempre fala para cada um avaliar o seu método contraceptivo, que é ideal para você. Colocou, não gostou? Tem outros métodos contraceptivos que a gente pode utilizar sem problema nenhum. Então, sempre conversar com o seu médico obstetra, ginecologista, né?
para avaliar, para conversar, para ver qual que é o melhor método que se encaixa para você, tá bom? Beijinhos, obrigada, e qualquer dúvida, só manda mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.